Vamos ler todos juntos, meus irmãos, Salmo 119, 45 e 46. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Amém. Amen. I will walk in your freedom. Caminharei na tua liberdade, And because I have seek your laws, e porque I have found your laws. e porque eu tenho encontrado, So I will give you testimony before the kings. e porque eu tenho encontrado, eu darei testemunho perante reis. And I wouldn't be ashamed of the gospel. E eu não ficarei envergonhado do evangelho. And the same verse uses Paul in the book of Romans. Este mesmo versículo Paulo usa no livro, na carta aos Romanos. He said, I'm not ashamed of gospel. Ele diz, não me envergonho do evangelho. Because gospel Porque o evangelho is the word of God é a palavra de Deus who took out my shame of the sin. que tirou o pecado, a vergonha do meu pecado de mim. Because when God called Adam, Porque quando Deus chamou Adão, he said, Adam, where are you? ele disse, Adão, onde estás? And he said, I listened your voice. I listened your voice. Adam said to the God, E Adão disse a Deus, eu ouvi os teus passos and I hid myself e então me escondi. because I was bare. I was naked. Porque me escondi porque eu estava nu. Why Adam was hidden? Bem, Adão estava escondido Because he has the shame of the sin. porque ele estava envergonhado do seu pecado. And Jesus took out a shame of the sin from the sinners. Mas Deus tira a vergonha do pecado dos pecadores. And Jesus has set us free. E Jesus nos libertou. Free from the sin, Jesus nos fez libertos do pecado, free from the fear of the death, do medo da morte, fear from the shame of the world, livres do medo, da vergonha do mundo. and he has set us free from any kind of fear. E Ele também tem nos libertado de todo tipo de medo, de temor. Because he has set us free, Então, porque Ele nos libertou, nobody can capture us, ninguém pode nos capturar, nobody can arrest us, ninguém pode nos prender, nobody can keep us in the prison, ninguém pode nos manter na prisão. because we are freed by the Jesus. Porque nós somos livres em Jesus. Jesus has set us free, Jesus tem nos libertado. and Jesus has saved us from the slavery of the sin. E Ele tem também nos libertado da escravidão do pecado. And Jesus said, I wouldn't call you my slaves, E Jesus disse, já não chamo vocês mais de escravos, de servos. I will call you my friends. Chamarei vocês agora de meus amigos. Because we are the friends of the Jesus, Porque nós somos amigos de Jesus, we are not slaves. não somos escravos. We are not slaves of anyone. Não somos escravos de ninguém. Even we are not the slaves of the Jesus. Não somos sequer escravos de Jesus. He didn't make us slave. Ele não fez de nós escravos. He has made us friends. Ele nos fez amigos. He said, I would call you my friends. Ele disse, chamarei vocês de amigos. And these are not the simple friends. Isso é, não simplesmente amigos. If we read the word which is used in the Greek language for the friends, Se você ler a palavra grega para amigos, it shows that these are the special friends who are advisors of the king. o que você vai encontrar lá é um termo que trata a respeito daquelas pessoas mais próximas, mais íntimas do rei. And this is revealed by Paul. Isso então é revelado através de Paulo. And Paul said, don't you know Paulo diz, vocês não sabiam? that we will sit with the Jesus on the throne, Vocês não sabiam que nós vamos nos assentar com Jesus em seu trono? and we will judge the nations and the angels, E vamos julgar as nações e os anjos? and we are the companions of the king. Nós somos então os companheiros do rei.
We are the companions of the King of Kings. Somos companheiros do Rei dos Reis. Because He has set us free. Porque Ele nos libertou, So He has made us free. então Ele fez de nós homens livres. And my dear brothers and sisters, E meus queridos irmãos e irmãs, you and me, vocês e eu, we are set free without paying anything. nós fomos libertos sem pagar nada. We have done nothing to be free. Nós não fizemos nada para sermos livres. But remember, this freedom is not the cheaper one. Mas lembrem-se, essa liberdade não é aquela liberdade barata. Because someone died for you for this freedom. Porque alguém morreu para você, para adquirir a você, para He dar a você essa gave His liberdade. blood. Deu o seu próprio sangue, He gave His life deu sua vida to set you free. para libertar você. And then, after that, we are free in the name of Jesus. E então, depois disso, somos livres no nome de Jesus. And my dear brothers and sisters, E meus queridos irmãos e irmãs, we need to secure this freedom. meus irmãos, nós precisamos ter segurança, agarrarmos essa liberdade. So we have to be very careful about this freedom. Nós temos de ser muito cuidadosos com essa liberdade. And my dear brothers and sisters, E meus queridos irmãos e irmãs, because you are living in a very free country, porque vocês estão vivendo num país livre, maybe you couldn't feel the value of the freedom, talvez vocês não sintam o valor da liberdade, but you can see the people who are not free like you. mas vocês podem ver pessoas em outros lugares que não são livres como vocês. Sometimes ask them what is freedom, Em algum momento, pergunte a eles o que é liberdade. and they will tell you that what is freedom. E eles vão dizer a vocês o que é liberdade. Freedom is a state, is a situation Eles vão dizer que liberdade é uma situação which gives you peace que dá a você paz. mentally, Sorry. mentally peace, mentally, Ah, the paz do mente, que dá paz mental, spiritual peace, paz espiritual, physical peace, paz física, and it gives you pleasure. e dá a você então essa segurança. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, the time has come o tempo chegou, that we have to be very careful about this freedom. o tempo chegou para termos um verdadeiro cuidado com essa liberdade. Because sometimes Porque algumas vezes we abuse our freedom. abusamos dessa liberdade. That's why Paul says, please don't abuse your freedom in the form of wickedness. É por isso que Paulo diz, por favor, não abusem da liberdade numa forma de impiedade. Don't try to abuse your freedom. Não tente abusar da liberdade que você tem. We have a very strong example of the David. Nós temos então um grande exemplo acerca disso. He has the freedom from God. David. Então, Davi tinha uma liberdade que vinha de Deus. He has the freedom from the God. Ele tinha a liberdade que vinha de And David was the only person in the world. E Davi era a única pessoa no mundo. He slept in the night Ele dormia na noite as a poor shepherd man. como um pastor pobre. And when he got up, Então ele levantou. ele foi Bolsonaro. He was the king of Israel. He was the king of Israel. Ele era o rei. Davi era o rei. He slept. Ele dormiu. Nobody knew that tomorrow he would be the king. Even the David didn't know that tomorrow I would be the king of Israel. Quando ele dormiu, ninguém imaginava, sequer Davi imaginava que no dia seguinte ele seria o rei de Israel. So David slept as a poor shepherd boy. Então Davi dorme como um homem pobre, um pastor de ovelhas na noite. But in the morning, Mas na manhã, the prophet was finding him. Oh, where is the David? We want to make him the king of Israel. então no dia seguinte o profeta está atrás dele. Onde está Davi? Quero fazer dele o rei de Israel. And it doesn't happen in the normal life.
coisas que não acontecem numa vida normal. But it happened with David. Aconteceu com Davi, entretanto. And he has a lot of freedom from God. Então ele não tinha essa liberdade de outro lugar, mas era de Deus. So he has everything, Então ele agora era um rei. and he has everything, Ele tinha tudo. and one day he abused his freedom. Mas um dia ele abusa desta liberdade. He took the wife of the Hittite, Ele toma a mulher de Urias, he took the Bathsheba, Batseba, and then he has adultery with her, e então com Batseba ele adultera com ela. and then he sent Hittite Uriah in the war at the front line, E então ele envia o seu marido Urias para a batalha na linha de frente. and he was killed over there. Então lá ele é morto. And David was thinking that I have done it very secretly, Então, very politically, and very bureaucratically. Então Davi pensa, bem, eu fiz tudo de uma maneira muito secreta, muito bem feita, política e muito burocrática, resolvi tudo. And David was thinking that nobody knew, E Davi então pensava, ninguém sabe, nobody came to know that what I have done. ninguém soube do que eu fiz. But somebody was watching. Mas havia alguém assistindo, vendo. God was watching. Deus estava vendo. And God sent Nathan to the David. E então o Senhor manda Natã a Davi. And my dear brothers and sisters, E meus queridos irmãos e irmãs, remember, lembrem-se, if you want to secure your freedom in Jesus, se você quer ter segurança na sua liberdade em Jesus, you need a Nathan in your life. você precisa de um Natã na sua vida. Because until Nathan came to David, Porque até que Natã viesse a Davi, David didn't repent. Davi não se arrependeu. David was thinking that I have done, so it's finished. Davi estava pensando, eu fiz o que fiz, pronto, acabou. And he didn't repent to God. E então ele não se arrepende a Deus. He didn't ask forgiveness from God. Ele não pede o perdão de Deus. Nathan came to David. Natã vai até Davi He said, David, you have done something very wrong. e diz, Davi, você tem feito algo muito errado. Now you have to pay the price. Agora você pagará o preço. And David said, God, I'm sorry. E então Davi diz, Senhor, eu sinto muito. Nathan was the person who compelled David to repent. Natã foi a pessoa que compeliu, que levou Davi a arrepender-se. And my dear brothers and sisters, E meus queridos irmãos e irmãs, today hoje we need a Nathan in our families. nós precisamos ainda de Natãs em nossas famílias. I need a Nathan in my life. Eu preciso de um Natã na minha vida. I need a Nathan in my family. Preciso de um Natã na minha família. I need a Nathan in my society. Preciso de um Natã na minha I need a sociedade. Nathan in my church. Um na minha igreja. And this Nathan can be anyone. Esse Natã pode ser qualquer um. This Nathan can be you, Pode ser você, your father, seu pai, mother, mãe, brother, irmão, husband, marido, wife, mulher, daughter, filha, son. filho. Anybody can be. Qualquer um pode ser. Your pastor can be your Nathan. O seu pastor pode ser o seu Natã. And if pastor indicates any sin in you, Então, se o pastor indica, se o pastor aponta um pecado em você, please don't try to change the church. por favor, não tente mudar. Yeah. Por favor, não tente mudar a igreja, Because we do this. porque nós fazemos isso. When pastor says, brother, you have to correct yourself, Porque quando o pastor diz, irmão, você precisa corrigir a si mesmo, and we try to change the pastor, try to change the church. então nós tentamos mudar o pastor, tentamos mudar a igreja. Because nowadays, Porque nos dias de hoje, there are many pastors who are telling us that we are called for the blessing. porque há muitos pastores hoje que dizem que nós somos aqueles que são abençoados. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, remember, lembrem-se, you and me, vocês e eu, we are not called for the blessing. nós não somos chamados então para a bênção. What Bible says. O que diz a Bíblia? Go and be blessed,
vá e seja abençoado. No, go and preach the gospel. Não, vá e pregue o evangelho. And the Bible says, first seek the kingdom of God, A Bíblia diz, em primeiro lugar, procure o reino de Deus. and you busque o will reino de get Deus. everything you want, you need. E então você receberá tudo de que precisa. So you and me, we are called for evangelism. Então todos nós somos chamados ao evangelismo. We are on the earth to share our freedom. Nós estamos no mundo para compartilhar a nossa liberdade. And my dear brothers and sisters, E meus queridos irmãos e irmãs, you Brazilian guys, vocês, pessoas brasileiras, you are the luckiest person on the earth, vocês são as pessoas mais sortudas do mundo, because you have lot of opportunity to preach the word of God. porque vocês têm muitas oportunidades para pregar a palavra de Deus. One day I was talking to my pastor Mauri. Um dia eu estava conversando com o meu pastor, a Mauri, Pastor, Bible says go and preach the gospel. e eu disse, pastor, a Bíblia diz, vá e prega o evangelho. But for Brazilian people, Mas para os brasileiros, you doesn't need to go anywhere, vocês não precisam ir a lugar algum, because God has sent many nations in the Brazil, porque Deus enviou muitas nações ao Brasil, so you can preach them. para que você pudesse pregar a essas You can nações. share your freedom with them. Você pode então compartilhar a sua liberdade com eles. And my dear brothers and sisters, E meus queridos irmãos e irmãs, the freedom of the Jesus a liberdade de Jesus is a place, é um lugar, is a situation é uma situação where you are really secure. onde você está realmente seguro. Even you are in the problem, Mesmo que você esteja com um problema, you are not in the problem. você não está no problema. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e I irmãs, preach this gospel. eu prego este evangelho. I always say that the Daniel, he was in the den of lions. Eu sempre digo que Daniel estava na cova dos leões. And everybody thinks that the Daniel was in danger because of the lion. E muitas pessoas pensam que Daniel estava correndo perigo porque estava na cova dos leões. No, my dear brothers and sisters. Não, meus irmãos e irmãs. Daniel was not in danger. Daniel não estava em perigo. Lions were in danger because of the Daniel. Os leões estavam em perigo por causa de Daniel. Because Por quê? Daniel's mouth was open. Porque a boca de Daniel estava aberta. He could walk. Ele podia andar, He could do anything. podia fazer qualquer coisa. But the lion's mouth was closed. Mas a boca dos leões estava fechada. And if the 2-3 more days lions would stay hungry, obviously they would die because of the hunger. E se tivessem passado 2 ou 3 dias mais, os leões ainda estariam com fome e poderiam morrer de fome com Daniel ali dentro. But Daniel would never die Mas Daniel não morreria, because he has God. porque Daniel tem a Deus So he was with his God. e ele estava com seu Deus. God was with him. Deus estava com ele. And that Nebuchadnezzar king, E então Nabucodonosor vem he said, e diz: we have thrown 3 persons in the fire. nós jogamos 3 pessoas no fogo dentro do forno. And the king was thinking E o rei estava pensando that these people would be crying, que essas pessoas estariam chorando, would be dying. estariam de fato morrendo. But these 3 people, they were not crying. Mas aquelas pessoas jogadas no forno não estavam chorando. They were walking in the fire Eles estavam andando no fogo, as the people walk in the Copacabana beach. como as pessoas andam na praia de Copacabana, Very calmly, de uma maneira muito calma, very freely, de uma maneira muito livre, and they were not crying. e não estavam chorando. And the king cried. Mas o rei chorou. He said, oh look, O rei disse: vejam, we have thrown 3 persons in the fire jogamos 3 pessoas no and fogo nothing has happened to them, e nada aconteceu a and eles. they are not 3, E já não há mais 3 ali, they are 4. há 4 And the agora. 4th one is like Son of God. E o quarto é como o filho de Deus. And who is the Son of God? E quem é o filho de Deus? Only the Jesus is the Son of God. Somente Jesus, And o filho de Deus. He has set you free. Ele libertou você. And if He has set you free, E então, se ele te libertou, who can capture you?
Quem pode capturar, prender Who você? can arrest you? Quem pode levar você para a Nobody can prisão? arrest you. Ninguém pode fazer isso. So my dear brothers and sisters. Então, meus queridos irmãos e irmãs, So we need to secure our freedom. então nós precisamos ter segurança desta liberdade. So we need a Nathan in our families. Precisamos de um Natan na nossa família. We need a Nathan in our church. Precisamos de um Natan na nossa igreja. Now we would have to leave this attitude that this is my life. Nós precisamos deixar este modo de pensar que esta é a minha vida. Não, pastor, você não pode falar sobre minha vida. É minha. Não, Senhor, não, Senhor, não é sua. This is not your life. Essa não é a sua vida. This is not your life. Essa não é a sua vida. Because you are bought. Porque você foi comprado. Amém? You are bought. Você foi comprado. So you have, for example, I have my mobile. Por exemplo, eu tenho meu celular. I have paid the price for my mobile. Paguei o preço por ele. I can throw it. Posso jogá-lo. I can break it. Posso quebrá-lo. And the mobile has no authority to say me, please don't break me. E o meu celular não tem autoridade para dizer, por favor, não me quebre. Não, cara, eu paguei para você. I paid your price. Eu paguei o seu preço. So my dear brothers and sisters, Então, meus queridos irmãos e irmãs, let's leave saying this, that this is my life. então vamos deixar este modo de pensar que esta é a minha vida. This is the life of Jesus, given by Him, secured by Him, and blessed by Him. Essa é a vida dada por Jesus, comprada por Ele, que agora está em segurança através dele. I tell you a small story. I have just 15 minutes. Eu tenho ainda alguns minutos, eu vou contar para vocês uma pequena história. Pastor, eu tô pastor presbiteriano. I know how to control time. So there was a boat maker. Havia um homem construtor de barcos. So he used to make boats, Então ele construía esses barcos. and he used to leave this boat on the water. E ele costumava deixar os barcos na água. And when it floats on the water, Então enquanto o barco flutuava na água, it gives pleasure to the boat maker. Pleasure. ele dava Happiness. prazer para ele ver os seus barcos na água. And one day this boat maker, E então este homem que fabricava barcos, he made a very beautiful boat. ele fez um barco muito bonito. Very beautiful. Realmente muito bonito. He used all his wisdom. Ele usou toda a sua sabedoria. He used all his technicality, Ele usou toda a sua técnica and he made a beautiful boat. e fez um barco lindo. He left in the water, Deixou o barco na água and it started floating. e o barco parou de flutuar. Tão bonita. Tão bonito. Very beautiful boat. Era um barco realmente muito bonito. And suddenly a big wave came. E então uma onda muito grande veio And it took away the boat. e levou o barco embora. And what happened? E então o que aconteceu? Is it mine? Okay, so I need to turn it off. It's okay. Okay. Obrigado. So he started crying. Então, quando essa onda grande veio, levou o seu barco, ele começou a chorar. He said, "Oh my boat, Ele disse: "Oh, o meu barco, oh my beautiful boat, o meu lindo barco, it has gone." ele se foi." And he started crying. E começou a chorar. And he cried for many weeks. E chorou por semanas. And after some times, E após algum tempo, he went to in a shop of used things. ele foi a uma loja que vendia coisas usadas. He saw his boat E ao entrar na loja, ele viu o seu barco in that shop.
viu o seu barco na loja. He ran to the boat Ele correu até o barco, and he took the boat pegou o barco, and he hugged the boat very tightly. abraçou o barco bem apertado. He said, "Oh, you are my boat. E ele disse, você é o meu barco. So I made you. Eu fiz você. You were lost. Today I have found you." Você estava perdido, agora eu te encontrei. And the shopkeeper, Mas o dono da loja, "Oi, mano. Tá corintiano?" My team is Corinthians. eu torço pro Corinthians. When I choose this team, Quando eu escolhi esse time, o pastor Mauri, he said to me, o pastor Amaury disse para mim, so I will tell you in Portuguese. vou contar em português. So, ele disse, o que é isso, Javed? Quando você estava lá em Paquistão, você era terrorista. Agora você veio para o Brasil, virou ladrão. He said, "Man, what are you doing with this boat?" E então um homem que estava na loja disse, e aí cara, o que você está fazendo com esse barco? He said, "Oh, this is my boat. Mas o homem construtor de barcos disse, este barco é meu. I have made it, Eu fiz esse barco, so I lost it. então eu perdi. Today I have found it." Hoje eu encontrei. And this man said, "So what? E então o dono da loja disse, tá, e daí? If you want to have this boat, Se você quer ter o barco, you have to pay the price." você deve pagar o preço. He took the purse E então ele pegou sua bolsa, and he paid the price pagou o preço and he took the boat, e levou o barco para casa, hugged very tightly, abraçado bem apertado said com to the ele. boat, E disse ao barco, "Oh boat, barco, you are mine. você é meu. You belong to me always. Você sempre pertence a mim. First I made you Em primeiro lugar, eu fiz você. and then I paid your price." E depois eu paguei pelo seu preço. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos this e is not your irmãs, life. essa não é sua vida. You are not yours. Você não é seu. You belong to Você Jesus. pertence a Jesus. And you belong to him not once, twicely. E você não pertence a Ele uma vez apenas, mas duplamente. First he created you Em primeiro lugar, and then he paid your price. ele fez você. Então ele pagou pelo preço da sua vida. First he made you, created you, Em primeiro lugar, ele fez você, criou você. and then he paid your price. E depois ele pagou o preço da sua vida, pela sua vida. And how can you say that this is my life? Então como você pode dizer esta é a How can minha I say that vida? this is my life? Como posso dizer esta é a minha vida? This is not my life. Essa não é minha vida. This life is given to me not to be blessed. Essa vida é dada a mim não para que eu seja abençoado. This life is given to me to be evangelized and to evangelize the people. Essa vida foi dada a mim para que eu fosse evangelizado e para que eu evangelizasse outras pessoas. Amen. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, you have freedom. vocês têm liberdade. And this freedom is given to not to hold it very tightly. E essa liberdade não é para que você se apegue a ela. This freedom is given to you to share this freedom. Essa liberdade foi dada para que vocês compartilhem dessa Let liberdade. the people know Para que as pessoas conheçam that the Jesus can heal them. que Jesus, para que as pessoas saibam que Jesus pode Jesus can curá-las. save them. Jesus pode salvá-las. Please, don't try to hold this freedom. Por favor, não tentem segurar, proteger essa liberdade. Try to share this freedom. Tentem compartilhar, dividir esta liberdade. So we all who are in the church, Então, todos nós que estamos na igreja, que somos da igreja, so we all who belong to church in the whole world, todos que pertencemos à igreja em todo o mundo, we all are waiting for the second coming of the Jesus. estamos todos esperando pela segunda vinda de Jesus. Everybody is trying to preach about the second coming of the Jesus. Todos estão pregando sobre a segunda vinda de Jesus. Everybody is trying to be ready for the second coming of the Jesus. Todos estão tentando estar prontos para a segunda vinda. And my dear brothers and sisters, do you know E meus queridos irmãos e irmãs, vocês sabiam that who is the main restriction in the second coming of the Jesus? Vocês sabem qual é a principal restrição a respeito da segunda vinda de Jesus? The person who doesn't evangelize the people. Aquele que não evangeliza as pessoas. The person who doesn't share the word of God
He is the main restriction in the second coming of the Jesus. Essa pessoa, este homem que não compartilha o evangelho, ele é a principal restrição à segunda vinda de Jesus. Because, my dear brothers and sisters, Porque, meus irmãos e irmãs, you and me, vocês e eu, the believers, os crentes, the Christians, os cristãos, we are bridge between sinner and Jesus. nós somos a ponte entre pecadores e Cristo. We are in the middle, Estamos no meio. and Jesus is here, Jesus está and aqui, sinner is here. os pecadores estão aqui. And when sinner watches us, E quando os pecadores nos veem, nos observam, and we know he's dying, e sabemos que ele está morrendo, he knows he's dying, ele sabe que ele está morrendo, and he wants life, ele quer vida, and you and me, we know that who has the life. e você e eu sabemos quem tem a vida. So you and me, Então vocês e eu, we catch the hand of the sinner, então nós tomamos o pecador pela mão so we take him to the Jesus e o levamos a Jesus, for the life, eternal life. para que ele tenha vida. And my dear brothers and sisters, we are the bridges. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos a ponte. And if we stop sharing the gospel, E se nós pararmos de evangelizar, we are no more bridges. já não somos ponte. We are restrictions between the sinner and the Jesus. Somos como que um muro entre pecadores e Jesus. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e please irmãs, don't try to be restriction. por favor, não tentem ser esse tipo de Please restrição. try to be bridge between Jesus and the sinner. Tentem ser ponte entre Jesus e os pecadores. And my dear brothers and sisters, you have a lot of freedom from your country. Meus irmãos, vocês têm muita liberdade no seu país. So you have two kinds of liberty. Vocês têm dois tipos de liberdade. Liberty from country Liberdade dentro do país and liberty from Jesus. e a liberdade que vem de Jesus. And let's use your freedom. Usem esta liberdade. And the last point. Então, o último ponto. You may think that if I don't share the gospel with the sinners, Então vocês podem pensar que se não compartilharem o evangelho com os pecadores, não vai acontecer nada. But my dear brothers and sisters, mas, meus irmãos e irmãs, the book of Jeremiah, o livro de Jeremias, do profeta, what God says. o que Deus diz lá? God says, Jeremiah, who listen, Deus diz, Jeremias, ouça, I send you eu envio você to the sinner, ao pecador, go and tell him vai e diga a ele that he is going to die in his sin, que ele morrerá no seu pecado, and he will definitely die in his sin. e ele definitivamente morrerá no seu If you pecado. tell him, Se você disser, you saved your life. você salvou a sua vida. And if you don't tell him, Mas se você não disser and a ele, if he dies in his sin, e ele morre no seu I pecado, will bring his blood on your neck. eu vou cobrar do sangue dele a você. Amém? Just remember, Apenas lembrem-se, before this service, antes deste culto, in the years of our life, nos anos da nossa vida, how many people have died around us? quantas pessoas morreram ao nosso redor? They died in their sins, Morreram nos seus pecados. and we couldn't evangelize them. E nós não podemos evangelizar essas We pessoas. couldn't tell them, Não podemos dizer a elas, what do you think? Aren't we killers and the murderers? o que vocês acham? Nós não somos assassinos? Nós What do you todos, o que vocês acham? In the eye of the God, we are the killers, Nós somos os assassinos. murderers. Realmente, pessoas que cometem assassinato. When we don't share the gospel with the people. Quando nós não compartilhamos o evangelho com as pessoas. And remember, my dear brothers and sisters, Lembrem-se, meus queridos irmãos e irmãs, evangelism is not a difficult job. evangelismo não é um trabalho difícil. We think that evangelism is a very difficult job. Costumamos pensar que o evangelismo é um trabalho difícil.
It's not a difficult job. Mas não é difícil. It's a very easy job. É um trabalho muito fácil. So you don't need to be very concerned about this. No, you don't need to be very careful about this. That I have to prepare myself. I have to do this. I have to do this. Then I will evangelize the people. Você não precisa ficar preocupado acerca de muito preparo para evangelizar. My dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, Jesus can save the life. Jesus pode salvar a vida. You know which is the biggest proof? Vocês sabem qual é a maior prova? You and me. Vocês e eu. We are the biggest proof that he can save the person. Nós somos a maior prova de que Jesus pode salvar a pessoa. Because he has saved our lives. Porque Ele salvou nossa vida. We are saved by him. Somos salvos por Ele. So we are the biggest proof of the salvation of the Jesus. Então nós somos a maior prova da salvação de So Jesus. just we need to reach the people. Então nós precisamos alcançar as pessoas And we need to tell them that Jesus can save you. e precisamos dizer a elas que Jesus pode salvá-las. So you can do this evangelism in the train, in the metro, in the bus, in the school, in the college, and at your job place, wherever you are, even in the shopping mall. You can share the salvation of the Jesus. Você pode compartilhar esse evangelho no trem, no metrô, no ônibus, na escola, na faculdade de trabalho, em qualquer lugar que você estiver, você pode dizer que Jesus salva os pecadores. You know what is difficult in evangelism? Vocês sabem o que é difícil no evangelismo? When we try to convert the person. Quando nós tentamos converter as pessoas. Conversion is not my job. Conversão não é o meu trabalho. My job is just to share the gospel. O meu trabalho é apenas o de compartilhar o evangelho. Conversion is the job of the Holy Spirit. Conversão é o trabalho do Espírito Santo. This is the job of the God. Esse é o trabalho de Deus. This is the job of Jesus. Trabalho de So Jesus. please don't try to do the job of the God, the Son and the Holy Spirit. Por favor, então não tentem fazer o trabalho de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Try to use your job. Tente então lançar mão da sua função. So don't wait. Don't wait. Então não esperem. Today is the day of good news. Então hoje é o dia das boas novas. In the book of 2 Kings, No livro de 2 Reis, chapter 7, capítulo 7, there was a great hunger in the city, havia uma grande fome na cidade and 4 leprosy men. e 4 homens leprosos. When they found the food, Quando eles encontram a comida, and they said, today is the day of good news. eles dizem: hoje é o dia das boas novas. Let's go and inform the royal family. Vamos então ir e informar a família real. Let's inform the people that we have found the food. Vamos dizer ao povo que encontramos a comida. My dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, every new day in your life is the day of good news. cada novo dia na nossa vida, na sua vida, é o dia das boas novas. Just have a little courage. Little courage. Apenas tenha um pouco de coragem. Today, when you go back to go home, Então hoje, quando vocês voltarem para casa, okay, just separate 10 minutes separem 10 minutos. and write the names in your family Escrevam os nomes das pessoas da sua família that who are not received, who are not saved by the Jesus yet. que ainda não foram salvas por Jesus. Write their names Escreva o nome delas and just call them. e ligue para elas. Brother, Meu irmão, sister, irmã, today hoje I listened a word of God from a Pakistani terrorist. Hoje eu ouvi de Deus através de um terrorista paquistanês And he asked me to tell you that Jesus can save you. e ele me pediu para dizer a você que Jesus pode salvá-lo. And today just choose 10 names. Então hoje escolham 10 nomes, Call them, ligue para essas pessoas, WhatsApp them, mande uma mensagem pelo WhatsApp, via Facebook, and then start praying for these 10 names. então parem, Start praying então for them. comecem a orar por essas pessoas And you will
see the change. E vocês verão a mudança. And even we are around about 50 people over here. Nós estamos aqui com cerca de 50 pessoas, 15 pessoas. And if today E se hoje nós fizermos este exercício, tonight we can evangelize 500 people. Hoje nós podemos evangelizar 500 pessoas. And if all the church start evangelizing the people, e se toda a igreja começar a evangelizar o povo, as pessoas, in 1 year we can evangelize the whole São Paulo. Em um ano nós podemos ter evangelizado toda a São Paulo. My dear brothers and sisters, queridos irmãos e irmãs, this freedom is given to you. Essa liberdade é dada a vocês. Not to hold it. Não para simplesmente segurá-la. Não para pará-la. It is given you for the expansion. Foi dada a você com um custo. Amém. Amém. Don't hold it. Não segure a liberdade. Let the people know. Que as pessoas saibam. Everybody know. Que as pessoas saibam that Jesus can save them. Que Jesus pode salvá-las. And today is the day of good news. Hoje é o dia das boas novas. Just write this part of verse in a paper. Escrevam a parte desse versículo num papel. And stick it on your mirror. E coloque no espelho. In front of you. When you get prepared for the job, for the school, então quando você levantar e se preparar para a escola, para o trabalho, you can see this part of verse that today is the day of good news. E você verá o papel que diz hoje é o dia das boas novas. Every new day in your life is the day of good news. Cada dia na sua vida é o dia das boas novas. Okay, don't stop good news. Não pare as boas novas. You have freedom. Vocês têm liberdade. Let the people know that they may have freedom like you. Que as pessoas saibam que elas podem ter liberdade como você tem. Amém. God bless you all. Thank you very much. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Pastor, thank you very much.